Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja a glória, a honra e o louvor pelo século dos séculos. Olha, de segunda a sexta-feira nós estamos aqui sempre com o programa O Triunfo da Graça, transmitido pela web rádio Estância Gospel e também pelo Facebook. Você sempre está conosco e eu agradeço a Deus pela sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Estância, né? O Triunfo da Graça é um programa da Igreja Presbiteriana de Estância, e a Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Agumecindo Bessa 124. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã, e também às 18 horas e 30 minutos. Você e os nossos são nossos convidados. Você e os seus são nossos convidados especiais. Olha, eu quero fazer um convite a você especial. No dia 20, sábado, dia 21, é o domingo de abril, a Igreja Presbiteriana em Estância estará aniversariando, fazendo 119 anos de trabalho presbiteriano aqui na cidade de Estância. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais. No sábado, teremos a presença do pastor Emanuel, da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, e também teremos a presença da orquestra da Igreja Assembleia de Deus aqui de Estância. E no domingo estará conosco o presidente do presbitério, o reverendo Marcos Badia de Lima. Então eu reforço a você, faça-nos essa visita em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você, de forma bem resumida, em síntese, esse texto sagrado que está escrito no livro de Jonas. Você já leu o livro de Jonas alguma vez? Esse livro lindo, maravilhoso. E este livro, Jesus citou este livro. Eu quero alguns versículos e para nós meditarmos, fazermos algumas perguntas e respondermos, se possível. Então diz assim a palavra do Senhor no primeiro capítulo e também no primeiro versículo. Diz assim: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, a morada dos ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. É interessante, né? Deus, o Todo-Poderoso, ele tem uma conversa com Jonas. E Deus diz o que é que Deus diz o que ele quer de Jonas. E a pergunta é essa: você sabe o que Deus quer que você faça? Você sabe? Muitas vezes nós não sabemos o que Deus quer de nós. Isso é fato, né? Nem todas as pessoas sabem o que Deus quer. Isso é um fato porque nós somos limitados. E se nós não tivermos a palavra de Deus, vai ser um problema sério. Contudo, muitas vezes, nós sabemos o que Deus quer que façamos. E nós não fazemos por falta de respeito para com Deus, por amor a Deus, ou porque nós entendemos que, embora a vontade de Deus seja boa, mas nós não achamos interessante isso. Quantas vezes, né? Deus, ele fala uma coisa para o seu povo tem consciência que é bom, porque vem de Deus, mas resolve fazer o contrário. E aí há um problema entre Deus e o ser humano nesta questão. No caso de Jonas, Deus vem e fala a Jonas o que ele queria que Jonas fizesse. Deus se comunica com Jonas. O texto sagrado diz que a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Então Deus tinha uma ordem para Jonas. Jonas tinha consciência disso. Jonas sabia do que Deus estava ordenando, não pedindo, ordenando. Não é um pedido de Deus, é uma ordem de Deus, o texto sagrado diz. Mas Jonas resolve dissolutamente não atender à ordem de Deus. Aí, qual é a ordem de Deus? Jonas, eu quero que você
vá às cidades dos ninivitas, na Assíria, e pregue a palavra. Falem para eles que eles precisam se arrependerem, que eles precisam voltar-se ao Senhor. Mas Jonas fica tão triste, Jonas fica irado. Jonas, ele desobedece a Deus de forma consciente, deliberada. Veja o que o versículo 3 diz. Entretanto, porém, no entanto, contudo, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, a Jaspe, descendo para a cidade de Jope, ou seja, a famosa encontrou um navio pronto a zarpar a Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Então, se muitas pessoas não sabem, não conhecem, não têm discernimento do que Deus quer para si, eu sei que existem muitas pessoas nesta condição, contudo, existem tantas outras pessoas que sabem, têm consciência do que Deus falou com elas, e elas muitas vezes continuam desobedecendo a Deus. Aí você pode me fazer uma pergunta. Bom, Augusto, mas como é que eu sei o que Deus quer para mim? Como eu posso ouvir Deus? Neste caso, aqueles que não o conhecem. Nesse caso, aquele que não tem comunicação com Deus. Como eu posso ouvir Deus? Como eu posso saber se Deus está falando comigo ou não? Então, hoje, para nós sabermos o que Deus está falando conosco, nós precisamos ouvir a sua palavra. Precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ouvir a pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus que nós vamos entender que Deus se comunica conosco, que Deus fala conosco. Olha, e fala de forma peculiar. Deus fala à multidão, mas Deus fala a indivíduos. Deus fala a indivíduos. Eu tenho essa experiência de Deus falar comigo. Deus falar comigo. Isso não é coisa de pentecostal ou de tradicional, não. É porque o Deus que a Bíblia nos diz que ele fala, ele se comunica. Você não vai ouvir Deus falar com você todos os dias. Obviamente, Deus fala dentro da palavra. Por exemplo, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Está nos escritos, eu estou dando exemplo. Então Deus está falando conosco. Se você trabalha, não faça cera no seu trabalho. Você não roube seu patrão. Aí fala para o patrão, você respeite seus empregados, tratem com dignidade. Tudo isso é Deus falando. Deus fala para os esposos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. É Deus falando. Deus fala para as esposas, sejam submissos aos seus esposos, que é uma ordem de Deus. Ser submisso não é ser capaz, não. Está na mesma missão. Fala para os filhos, obedecer os vossos pais no Senhor. Fala para os pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem tristes. Então Deus fala, Deus nos instrui, Deus nos mostra, Deus, ele fala nossas almas. Contudo, Deus também fala, por exemplo, que é menos comum, algumas perguntas ou indecisões nossas, e nós precisamos saber do que Deus quer para nós para determinadas questões. Por exemplo, eu morei em Diaroba 18 anos. Eu estava em Diaroba uma certa vez e Deus falou comigo. Você vai morar nesta cidade. Eu estou falando isso porque eu sei onde Deus falou comigo. Eu sei o local que eu estava, que Deus falou comigo. Você vai morar nesta cidade. E naquela hora eu disse assim, eu não vou morar não aqui. E ele silenciou. Morei 18 anos. Eu estava fazendo feira quando Deus disse para mim assim,
eu vou tirar você de distância. Deus falou, o Espírito de Deus, vou tirar você de distância. Aí eu falei com Deus na feira. Deus, não. Não, Deus. Não, eu sou distância. A minha família mora aqui em Estância. Os meus irmãos moram aqui em Estância. Meus parentes moram aqui em Estância. A igreja que eu congrego é aqui em Estância. Eu não quero sair disso. Ele, eu vou tirar você. Silenciou. Fui morar em Indiaroba. 18 anos morei em Indiaroba. Eu sei que Deus me levou para Indiaroba. Então, Deus é um Deus que fala. Né? As sensibilidades são diversas, naturalmente. Mas Deus fala na palavra. Mas Deus é um Deus que toca em nosso coração. Deus é um Deus que nos impele a fazer determinadas questões e nós sabemos que é o Espírito dele nos agindo em nossas vidas. Quantas vezes nós estamos assim e Deus diz, mande uma oferta para o missionário X. Pô, é Deus falando, gente. Você ore por fulano de tal. Você, de repente, vem aquele pensamento e que traz paz no seu coração e você começa a orar por fulano, porque o Espírito Santo de Deus impeliu você a falar, orar. Então, o nosso Deus não é mudo, o nosso Deus fala. Obviamente que Deus vai nos mostrando que é a sua vontade, é o seu querer, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Jonas. Então, muitas vezes nós sabemos a sua vontade, nós sabemos o seu querer para conosco, e muitas vezes somos desobedientes. Quantas pessoas estão desobedecendo a Deus? A Bíblia diz assim, examinai as Escrituras, pois julgais nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Então, muitos cristãos, e o Jonas era um crente, muitos cristãos não estudam a Bíblia, não examinam a Bíblia, não conhecem a Bíblia, porque está em desobediência a Deus. Porque Deus diz na sua palavra, e Ele está falando para mim, falando para você, e falando para todos os seus filhos, examinai as Escrituras, pois julgais nela a vida eterna. Quantas vezes você lê a Bíblia e está na Bíblia, e você precisa aprender, eu preciso aprender, nós precisamos aprender. Orai e vigiai. Deus disse, orai e vigiai. E muitas vezes nós não oramos e nós não vigiamos. Isso chama-se desobediência. Então veja, quantas pessoas estão em desobediência, como assim estava Jonas. Muitas pessoas sabem o que Deus quer, sabem o que Deus ordena, sabem o que Deus está dizendo, mas muitas vezes nós fazemos de ouvido mercador. Não damos ligança para Deus. Agora, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. Ou seja, quando nós falamos que Deus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo que Ele é o nosso dono. Agora, é tolice nossa pensarmos que quando Deus ordena uma coisa e nós não fazemos, vai ficar por isso mesmo. Não, Deus manda suas cartas de cobrança. Então, neste caso de Jonas, Deus mandou uma carta de cobrança. Há muitas pessoas que sofrem por questão da própria natureza da vida que nos traz alguns sofrimentos. É óbvio que isso, o fruto é o pecado original. Então está certo, existem muitos pecados, aliás, muitos sofrimentos que é um resultado do pecado original que nós sofremos. A Bíblia fala isso. Somos tentados, né, passamos por diversos desencontros na vida, tudo bem. Mas há muitas pessoas que estão sofrendo, porque estão em desobediência a Deus. É preciso voltar-se ao Senhor. Jesus disse assim, aqueles que me amam, está lá no Evangelho de Jesus, segundo São João, aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, se eu o amo, se nós o amamos, nós guardamos a palavra de Deus. A palavra de guardar é vivê-la, é praticá-la. Está aqui no livro de São João, Evangelho de Jesus, segundo São João, diz assim, olha, capítulo 14, do versículo 20, diz assim em diante, olha, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou Judas, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então está aqui. O Jonas cria que Deus era o Todo-Poderoso? Sim. Jonas cria que havia só um único Deus? Sim. Jonas cria que ele era o filho da aliança, né? O filho do pacto? Sim. Ele cria que era descendência de Abraão? Obviamente. Sim. Ele cria que quem falou com ele foi o Eterno, o grande Yahvé? Sim. Contudo, faltava no coração de Jonas, como o missionário que ele era, amor, porque Jesus disse, quem o ama, obedece à minha palavra. Então, eu tenho consciência que sou cristão, se você tem também, glória a Deus, mas quantas vezes nós temos a cara de pau de dizer que amamos a Deus, quando na verdade nós fazemos tudo aquilo que é abominável ao Senhor. Nós, muitas vezes, não esmurramos a nossa carne, o nosso eu, a nossa índole adâmica, porque nós queremos mesmo fazer a nossa vontade. Contudo, nós devemos aprender com Jesus que o próprio disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, qual foi? Dá a entender que Jesus tinha uma outra vontade que não foi efetuada. O próprio texto diz, ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É claro que Jesus e Deus estavam em consonância de pensamento, porque Jesus amava Deus de todo o coração e Deus o amava também. Mas Jesus, como ser humano, ele diz isso. E ele não está fazendo um teatro, não. Ele está dizendo, de fato, porque ele é fiel e verdadeiro. Então, se nós o amamos, muitas vezes, há coisas que vêm em nossos pensamentos para fazermos, mas aí nós vamos escolher fazer a vontade de Deus. Nós não podemos fazer como Jonas fez, fugir da presença de Deus. Há muitos cristãos que estão fugindo da presença de Deus. Há muitos cristãos que estão desobedecendo a Deus conscientemente. Então eu quero concluir dizendo, se você quiser saber o que Deus quer de você, leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se você sabe o que Deus quer de você, pois você tem conhecimento da Bíblia, o que é que eu posso dizer? Tome vergonha. Se respeite e faça a vontade do Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma outra oportunidade, se Ele assim o permitir, na presença daquele que veio, Deus, se Deus o permitir, na pessoa daquele que veio e fez a sua vontade de forma perfeita, e é o nosso exemplo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.